Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Alexandre Silva e eu estou aqui para mais um vídeo e dessa vez o nosso Compartilhando a Palavra é o episódio de número 16. No episódio passado nós falamos sobre um tema muito importante que foi a glória que está por vir. Falamos sobre as aflições desse tempo presente. Elas não são para ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada, conforme diz Paulo. E muitas pessoas mandaram mensagens para nós, dizendo que foram abençoadas, que foram edificadas com aquela palavra. E eu quero compartilhar nesse tempo, nesse breve vídeo, mais uma palavra com vocês. Acredito que a palavra de Deus ela tem que habitar em nós, conforme Paulo diz aos cristãos de Colosso, lá no capítulo 3 e o verso 16. Ele diz que a palavra de Deus ela deve habitar, ela deve fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E nós devemos ler a palavra, praticar a palavra em obediência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu estou aqui com a minha Bíblia, eu estou usando aqui a versão NVI, e eu quero compartilhar um texto com vocês, que diz assim, Colossenses, capítulo de número 1 e o verso de número 13, que diz assim: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Paulo, ele está ensinando a igreja de Colosso, ele está edificando os cristãos e está mostrando para esses cristãos a posição em que eles estão em Cristo Jesus. Eu tenho falado muitas vezes que o fato de muitos de nós fracassarmos no nosso dia a dia, na nossa caminhada, na nossa fé, no nosso serviço a Deus, na nossa vida em comunidade, é pelo fato de não entendermos quem nós somos em Cristo Jesus. E falamos no episódio passado sobre convicções. Pelo fato de não termos convicção de quem nós somos em Cristo Jesus, então muitas das vezes nós fracassamos na missão de Deus. E Paulo, ele está dizendo para esses cristãos, mostrando para eles o seguinte, no verso 13, dizendo que ele quem? Deus nos resgatou do domínio das trevas. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos como ter um encontro com Deus. Nós não tínhamos como respirar a vida de Deus. E Paulo ainda fala aos Romanos, no capítulo 3 e o verso de número 23, dizendo que todos pecaram e afastados ficaram da presença de Deus. E o Jesus. Então, pelo fato de nós estarmos mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos aonde? Nós estávamos presos, nós estávamos subjugados no domínio das trevas. Mas Paulo está dizendo que Deus, através de Cristo Jesus, ele nos transportou. Olha só que palavra interessante, ele nos transportou. Ele nos tirou daquele lugar e nos colocou em outro lugar. É a mesma
conotação da palavra arrebatamento. Arrebatamento é tirar de um lugar com muita rapidez e com muita força e colocá-lo em outro. Foi o que aconteceu conosco. Ele nos transportou, ele nos tirou do domínio das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado. Hoje nós pertencemos à família de Deus. Hoje nós pertencemos, através da pessoa de Jesus, nós temos o privilégio de fazer parte da família de Deus. Por que isso aconteceu? Porque o nosso resgate foi pago. Na pessoa de Cristo, o nosso resgate foi pago. E Deus nos tirou de lá, do domínio das trevas, do domínio de Satanás, do domínio que imperava na nossa mente, no nosso coração, e nos transportou. Ele nos tirou de lá, nos levou, nos colocou dentro do seu reino. E agora o que nós temos que fazer? É viver como cidadão do reino. É olhar para o reino de Deus e ver como que vive um cidadão do reino. Que vive para amar a Deus, vive para amar o próximo e vive para proclamar a Cristo. Vive para sinalizar o reino de Deus a outras pessoas. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o que eu quero dizer para você nesse momento é que você não pode mais deixar que a sua mente te engane. Por isso eu volto a repetir, você precisa ter convicção de quem você é em Cristo Jesus. A Bíblia diz que você já foi liberto, já foi lavado, remido, resgatado através do Cristo. E está lavado no sangue do Cordeiro. E os seus pecados já foram perdoados. Agora você precisa apenas caminhar pela fé, vivendo a palavra de Deus, desfrutando do reino de Deus e sinalizando esse reino de Deus a outras pessoas. Nós fomos ressuscitados com Cristo Jesus. Paulo, no capítulo 3 de Colossenses, ele vai dizer assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que nós fomos transportados, tirados do reino das trevas e colocados no reino do Filho do seu amado. Pertencemos ao reino de Deus. E ele diz que nós ressuscitamos com Cristo. E uma vez ressuscitados com Cristo, nós devemos agora viver como cidadão do reino, procurando as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. E o interessante é que ele fala que nós devemos manter o nosso pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E o interessante também é que ele diz, olha, vocês morreram e agora, o tempo presente, agora, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, pense nisso. Não viva mais subjugado pelo pecado, não viva mais na prática do pecado, não viva mais para satisfazer os seus próprios deleites. Mas olhe para a palavra de Deus e tenha convicção de que você já foi liberto, você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Você não tinha vida em si mesmo, você estava morto em seus delitos e pecados, e através da pessoa de Jesus Cristo, você foi transportado desse reino das trevas e colocado no reino do Filho do amor de Deus. E agora você deve andar como cidadão do reino, tendo em mente quem é o Cristo, servindo o Cristo, se deleitando em Cristo
amando a Cristo, vivendo por Cristo, sinalizando o reino de Deus e abençoando o próximo. Que Deus te abençoe, que a palavra de Deus habite a cada dia em seu coração. E não se esqueça, você foi comprado por um bom preço. Que Deus te abençoe. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. E até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.